Em 1893, dois empresários alemães compraram uma grande área de chácaras antigas, próximo à República. O que eles não imaginavam, ou talvez foi completamente intencional, mas é que aquela mesma região, tempos depois, se tornaria palco de um dos maiores movimentos do Brasil, movimento esse urbanístico e científico para a saúde pública também, mas também muito preconceito, elitismo e segregação. Estamos falando da residência do capital cultural, do capital social e, obviamente, do financeiro da capital paulistana. O berço onde tudo isso se iniciou. Estamos falando de Higienópolis. Para começar a falar de Higienópolis, a gente precisa entender onde que Higienópolis surgiu. O que estava acontecendo naquele momento? Estamos falando de 1893, quando esses empresários alemães judeus, descendentes de judeus, compraram esse terreno. Mas a gente está falando de imigração europeia, estamos falando de abolição da escravidão, e epidemias e um período em que famílias brasileiras estavam enriquecendo muito com o café. Um grupo pequeno de famílias brasileiras, a elite brasileira, estava crescendo com a venda de café, com a exportação de café. Nesse momento histórico, a gente está falando de quando o pobre e o rico viviam na mesma rua, de quando não existia o bairro Itaim Bibi, Jardins. Não, estamos falando de quando todos conviviam ali na República. São Paulo era a República, era só o bairro da República, tinha igreja ali, tinha praça ali, todos conviviam ali, só que obviamente tinha uma distinção de casas, né? Uma casa era maior, era mais luxuosa do que outras. Só que por causa da abolição da escravidão, muitos ex-escravizados foram dispersos pelas cidades, sem oportunidades e sem terras. Daí surgiram os cortiços. Cortiços esses que não tinham planejamento nenhum e que viviam à margem da sociedade. O Estado não chegava, porque vivia à margem. Então, serviço de coleta de lixo, esquece. Serviço de fiscalização, esquece. É um lugar menos seguro, é um lugar em que o Estado muitas vezes não chega. Até hoje é assim, a gente sabe qual é a realidade do Rio de Janeiro, realidade de São Paulo, realidade das cidades satélites em Brasília, realidade do norte do país, temos Belém, Amapá, Acre, Nordeste também. Então, a gente sabe como que funciona essas realidades. E tudo isso começou a surgir e a tomar a proporção que temos hoje, a se estruturar da forma que se mantém até hoje, após a abolição da escravidão. Não pela abolição, mas pela forma em que ela se deve, em que aconteceu, sem direito nenhum. Apenas a liberdade pela liberdade, sem terra, sem oportunidade. Por causa disso, muita gente foi dispersa, os cortiços apareceram, imigrantes da Europa vieram e aconteceu aquela densidade populacional. São Paulo não estava preparada para isso. Muita gente chegando na cidade, muita gente indo para todo canto, a cidade precisava crescer, não foi planejada para aquilo. E aí começaram a surgir epidemias. Epidemias frequentes de doenças como febre amarela, varíola, cólera, febre tifoide e difteria. Não sei falar isso. Tá aí na tela. Tudo isso gerou vários problemas. A densidade gerou a doença geraram outros problemas, que é os problemas na saúde pública, o Estado acabou de se tornar república, enfim, tantos problemas. E aí começou uma onda lá na Europa, que já estava popular no século XIX, o chamado higienismo. Essa é uma corrente científica que acreditava que uma cidade limpa iria favorecer cidadãos saudáveis. Então, o que ela pregava? Ruas mais abertas, arborização, esgoto, saneamento básico. Isso estava famoso lá e chegou no Brasil, com qualquer moda. Começa fora e vem para o Brasil. E então, São Paulo
cria, o governo do estado de São Paulo cria a Lei número 240 de 1893. Ela foi responsável por organizar o Serviço Sanitário do Estado de São Paulo e foi uma das primeiras tentativas do Brasil de estruturar uma política permanente de saúde. Então começam a fiscalizar os lixos, aquelas lixeiras a céu aberto que ficavam nos cortiços e no meio das ruas, começam a fiscalizar os estabelecimentos, começam a separar, não, Secretaria de Saúde aqui, blá blá blá. Começou uma política para limpar a cidade, que até então era bem desorganizada e estava se desorganizando com a negligência do Estado com os povos vulneráveis. E aí, em meio a todo esse contexto, que em 1895 surge, ainda não em Higienópolis, surge Boulevard Bolshard. É lançado o loteamento Boulevard Bolshard, que futuramente, como conhecemos hoje, Higienópolis. É baseado nessas ideias do higienismo, de criar um lugar em que tem saneamento básico, tem arborização, as árvores foram planejadas ali naquele lugar, as ruas são mais abertas, tudo é planejado para ter um padrão europeu, um padrão higienista, longe das doenças, tanto que é um lugar afastado do centro, porque eles tinham... E aí que chega um ponto interessante, é que Higienópolis foi uma evolução para urbanística. São Paulo melhorou pra caramba. Só que o problema não foi a construção em si de Higienópolis, mas foi a forma em que isso tomou, a forma que isso aconteceu. Porque não foi uma mudança que chegou pra todo mundo. A gente tá falando de dignidade humana, mas isso não chegou pra todo mundo. Pelo contrário, isso chegou para um pequeno grupo, porque Boulevard Bolshard foi planejada, foi pensada para o bolso e para o público das famílias do café, que exportavam café. Famílias essas que lucraram e que construíram seus negócios com mão de obra escrava. Iniciaram com mão de obra escrava, eram herdeiros, eram pessoas que iniciaram seus negócios com mão de obra escrava, porque o café, no início, era mão de obra escrava. E agora o Estado que contribuiu para a criação dessa riqueza por parte das famílias do café, e essas famílias iam emigrar para Higienópolis, esse Estado estava negligenciando os cortiços, as pessoas em condições vulneráveis que foram quem construiu o grande império financeiro daquelas famílias que agora se afastavam. Higienópolis inspirou a criação de bairros como Leblon, Itaim Bibi, Jardins. Mas o interessante nisso tudo aqui é que Higienópolis foi uma evolução que aconteceu diante dos problemas que a cidade estava enfrentando, porém esse problema chega para uma minoria da cidade. E aí quando a gente fala das massas, ali no triângulo social, a base, isso aí não chegou. Chegou a fiscalização lá da lei, mas as pessoas ainda estavam nos cortiços, ainda estavam sem terras legítimas e sem oportunidade. Até é injusto, é muito injusto, na verdade, quando a gente vê isso, porque a gente fala de um Estado que fecha os olhos e é negligente com a desigualdade do Brasil, que enquanto umas crianças crescem em um lugar saudável, seguro, com oportunidades, outra criança nasce em um lugar completamente inseguro, sem oportunidade, em condições vulneráveis, como a gente denomina grupos vulneráveis. E Higienópolis é o lugar do capital cultural, o capital financeiro e o capital social. Em que sentido, Davi? Aí que eu explico pra você. Vamos lá. Quando Higienópolis foi feito, eles não colocaram uma plaquinha proibindo que pobres entrassem no lugar. Eles não proibiram pobres de comprar o lugar, não diretamente, né? Não como uma regra, não existia isso. Mas os preços já iniciaram sendo bem elevados. E o público, o direcionamento das vendas eram para as famílias do café, eram para pessoas que tinham muito dinheiro naquela época, para nata
brasileira, paulistana, naquele momento do Brasil. E isso já favoreceu para que os imóveis em volta, né, toda a região de Higienópolis, fosse sediada, fosse residência de pessoas com muito poder financeiro. Então, por si só, a barreira de entrada já exigia que a pessoa tivesse capital financeiro. Só que quando a pessoa compra um imóvel em um lugar que é caro e que os vizinhos ali são ricos também, são elite, o que acontece é que a especulação imobiliária vai lá em cima. Onde tem muito dinheiro, onde tem elite, o mercado abre o olho e vai para lá. O mercado high ticket. Então, foram escolas tradicionais, universidades, hospital, universidade, algo assim. Abriu os grandes shopping, caso do shopping Higienópolis, que tem Gucci, Louis Vuitton, acho que tem Louis Vuitton, tem Rolex e outras lojas de luxo do mercado high ticket. Então, essas pessoas foram para lá e, junto com elas, o comércio do nicho foi lá. Automaticamente, a especulação imobiliária aumenta e aí o herdeiro daquela pessoa que comprou o imóvel, ele já herda um imóvel valendo mais. E o seu próximo herdeiro vai herdar valendo mais. E cada vez mais a gente vê um efeito cascata em que a pessoa vai ficando cada vez mais rica. E cada vez que o tempo passa, aqueles herdeiros que herdam aquele imóvel, eles acumulam também o capital social, que é a convivência com outras pessoas daquele círculo. Porque ele passa a frequentar a universidade ali, passa a frequentar as escolas tradicionais de elite da região, passa a frequentar o cafezinho, as livrarias dali, e aí cria uns círculos de amizade e desde a infância da pessoa, e quando ela cresce, obviamente isso vai influenciar nas oportunidades que ela vai ter. Além de que ela tá perto da República, ela tá perto de um monte de lugar ali de São Paulo, tá no centro basicamente, só que na melhor parte do centro. E aí entra o capital cultural também, porque a gente fala de uma época em que quem tinha acesso ao capital cultural, de conhecimento, a leitura, era só quem tinha muito dinheiro. E, consequentemente, quem tem muito dinheiro, a elite valoriza o conhecimento, valoriza os estudos, o culto ao conhecimento. E isso foi se perpetuando, e até hoje a gente entra em Higienópolis, a gente sente aquela atmosfera do culto ao conhecimento. Só que lembra que no início do vídeo eu falei que Higienópolis trouxe preconceito, elitismo? Então, na verdade, Higienópolis foi em parte boa, mas não foi só um preconceito silencioso que aconteceu. É porque isso se transformou. O que antes era quanto você ganha, ou quanto você tem de patrimônio, ou com o que você trabalha, você tem fazendas de café, agora se transformou em onde você mora. Você mora na República ou você mora em Higienópolis? Hoje a gente tem a referência de Zona Leste ou Zona Oeste? É Osasco ou é Itaim Bibi? É Jardins? Qual parte de Pinheiros? É Alto Pinheiros? A gente tem essas referências hoje. Mas além disso tornar esse mecanismo de segregação e de preconceito e classificação de identidade da pessoa pelo lugar que ela mora e pela renda dela, a gente vê que isso se transformou também em uma bolha, em uma espécie de tribo. Em 2011 teve uma reportagem, inclusive, que viralizou na época lá em Higienópolis, porque o governo queria construir um metrô, a linha 11, acho que é a linha 11, linha laranja do metrô, a linha 6 laranja do metrô. Mas os moradores se reuniram, inclusive, vamos explicar bem isso aqui. Em 2011, o governo queria criar a linha 6, a linha laranja de metrô lá em Higienópolis, porque onde tem gente rica, tem funcionário. Tem a empregada doméstica, tem o zelador, tem o pessoal que trabalha no Shopping Higienópolis, tem muita gente que trabalha lá, mas não mora lá, porque o metro quadrado é um absurdo lá. As pessoas moram na Zona Leste, moram para outras cidades, moram longe, tem que pegar transporte público, demora para chegar lá. Então, pensando nisso, o governo pensou, não, vamos ajudar essas pessoas, vamos construir
a linha 6, a linha laranja de metrô, para atender esse bairro Higienópolis. Só que aí aconteceu um movimento interessante. Os moradores de Higienópolis resolveram fazer um abaixo-assinado contra a construção do metrô na região. E você me pergunta por quê? E os argumentos eram de que ia encher o bairro, ia ter muita gente transitando no bairro, ia tirar a calma do bairro, que podia, talvez, a construção do metrô podia acabar destruindo alguma obra histórica do bairro, já que o bairro tem mais de 100 anos e etc. Muitas coisas eles alegaram. Mas uma coisa que chamou a atenção foi uma entrevista de uma mulher que deu para o jornal, a entrevista dela, e ela falou o seguinte: ela falou que a construção do metrô era um risco para o bairro, porque ia atrair uma gente, entre aspas, diferenciada. Essa fala dela repercutiu pela mídia e na época fizeram uma manifestação que se chamava Churrascão da Gente Diferenciada. Eles levaram vários cartazes, fizeram um churrasco e fizeram um churrascão da gente diferenciada. O resultado é que em 2018 inaugurou o metrô, a linha 6 laranja, só que próximo ao Colégio Mackenzie, a Faculdade Mackenzie. Fica ali às margens, perto da República. Inclusive, eu acho que tem uma banca de revista lá perto. Ele fica ali às margens do bairro Higienópolis, próximo já da República. Foi construído, inclusive moradores utilizam o metrô lá em Higienópolis atualmente. Mas tem muita coisa que aconteceu em Higienópolis porque tiveram muitos movimentos históricos. No período de ditadura aconteceram manifestações, né, ali na região. Eu posso falar também dos colégios tradicionais ali na região. Poderia falar também do Holocausto, que trouxe muitos imigrantes judeus que foram para Higienópolis. Inclusive, a primeira coisa que eu escutei de Higienópolis é que Higienópolis era um bairro judeu. Mas isso, na verdade, aconteceu décadas depois da criação do bairro, que se chamava antigamente Boulevard Bolshar. Eu posso fazer um outro vídeo, um vídeo de continuação, para explicar bem como que tudo isso se deu, como que isso aconteceu e se desenvolveu ao longo do tempo. Porque é um bairro cheio de história. Não é só um bairro, a gente classifica, mas é muita história em um lugar só. Isso porque a gente não sabe o que acontecia antes, na época que eram chácaras ali na região. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa um like e se inscreve, que esse é o meu primeiro vídeo. Então, até a próxima e tchau.